Olá pessoal, tudo bem? O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação, NEPIM, realiza cursos de extensão para qualificar os profissionais que atuam nas atividades de apoio à produção florestal. Os cursos são baseados nas soluções aplicadas aos casos resolvidos pela empresa e oferecidos em aulas presenciais ou vídeos no YouTube. O curso de Inventário Florestal com Sistema de Informação Geográfica e Geoestatística é composto por 10 módulos. O autor do curso de Inventário Florestal, Marcelo Carvalho de Miranda, tem graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Itaguaí, 1980, especialização em manejo de florestas nativas e plantadas pela Universidade Federal de Lavras, 2001, mestrado em Ciência do Solo e Qualidade Ambiental pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2012, especialização em Geotecnologias, Soluções de Inteligência Geográfica pela Faculdade Escola de Engenharia de Agrimensura, Salvador, 2014, e é sócio-gerente e responsável técnico da Flora Nativa Projetos Limitada, constituída para as atividades de apoio à produção florestal, principalmente em silvicultura, solos, geoprocessamento, inventário florestal, estudos de impacto ambiental e licenciamento ambiental, Cruz das Almas, desde 1999 até hoje. E o executor é a Flora Nativa Projetos Limitada, Cruz das Almas, Bahia. Os módulos que compõem o curso são: Módulo 1, Visão Geral; Módulo 2, Sistema de Informação Geográfica; Módulo 3, Projeto; Módulo 4, Amostragem; Módulo 5, Dendrometria; Módulo 6, Especificações do Inventário Florestal; Módulo 7, Mensuração; Módulo 8, Geoprocessamento da Mensuração; Módulo 9, Estatística e Geoestatística; e módulo 10, Mapa e Relatório. O módulo 1, Visão Geral, está subdividido em conceitos gerais e fundamentos técnicos, composto pelas partes Inventário Florestal, Sistema de Informação Geográfica, Amostragem, Dendrometria, Estatística Descritiva e Geoestatística. A outra parte é o Planejamento e Especificações, que trata dos fatores de influência, características da floresta, ambiente, genética florestal e origem da floresta, objetivos do inventário florestal, condições de execução e especificações do inventário florestal. E a última parte, a conclusão. Por definição, o inventário florestal é um processo para a geração de informações sobre uma população florestal a partir da mensuração de dados, frequentemente estimando a produção de madeira dos troncos das árvores em uma área delimitada. Na parte que se refere ao sistema de informação geográfica, o conceito é de um conjunto de ferramentas computacionais que permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes
e ao criar bancos de dados georreferenciados espaciais. Entre essas ferramentas, nós podemos destacar o GPS, para a coleta de dados primários no campo, o notebook, como um equipamento para o processamento dos dados, tanto no campo quanto no escritório, a internet, que faz a interligação dos dados pela rede mundial de computadores, os servidores aonde serão acumulados os dados, tanto sejam hospedeiros de internet ou agora na nuvem, os softwares que são utilizados para o geoprocessamento, tanto os bancos de dados espaciais quanto os softwares de geoprocessamento propriamente dito, e os softwares para web service, que permitem a disponibilização de dados via web. No que se refere às informações geográficas propriamente ditas, elas são aquelas que possuem uma localização na paisagem, representadas por coordenadas x, y e z. As informações geográficas do inventário florestal são importantes para a delimitação da população florestal, para a amostragem e para a extrapolação dos resultados. Podem estar disponíveis em dados primários ou secundários, em mapa ou imagem, em formatos impresso ou digital, em arquivos nos formatos CAD, R-Shape, KML, GPX, CSV, TXT e outros. Também deve verificar-se a disponibilidade de outras informações complementares, tais como o uso da terra, a hipsometria, a hidrografia, as estradas, os sistemas de coordenadas, de projeção e de referência, a escala cartográfica, o método do mapeamento e a resolução do pixel da imagem. O conceito geral da amostragem para inventário florestal, primeiro precisamos entender a diferença entre população sob o aspecto estatístico, que é um grupo de indivíduos que serão estudados, podendo ser mais de uma espécie no mesmo grupo, enquanto que população, sob o aspecto ecológico, é um grupo de indivíduos da mesma espécie. A amostra é a parte da população que irá representá-la. E a amostragem é o processo de instalação da amostra. O primeiro sistema de amostragem que veremos é a amostragem casual simples. No exemplo 1, temos uma população, ou extrato, com uma área de 13,8590 hectares, com uma amostra de 30 unidades, que é a quantidade mínima recomendável pela maioria dos estatísticos para uma boa amostra, que proporciona uma densidade de 0,46 hectares por unidade de amostra. Essa densidade pode ser obtida dividindo-se a área da população pelo número de unidades de amostra. Esse sistema de amostragem permite que todas as unidades tenham a mesma probabilidade de ocorrer. Ela é adequada para a população pequena e homogênea.
mas apresenta dificuldade para a alocação e apresenta uma cobertura da área heterogênea. O segundo sistema de amostragem apresentado é a amostragem sistemática simples, que no caso do exemplo 2, a mesma população do anterior, com uma amostra de 30 unidades também, mantendo a mesma densidade, mas agora podendo calcular a distância da grade regular. Esta distância de grade regular para a alocação das amostras de forma sistemática pode ser calculada pela raiz quadrada da multiplicação do valor da densidade por 10.000. Esse tipo de amostragem permite o mapeamento do terreno quando existe um certo desconhecimento tanto do limite da área quanto do uso da terra ou de sua ocupação. Esse sistema de amostragem é adequado para se fazer uma pós-estratificação por algumas das variáveis desejadas e também para se fazer a interpolação dos resultados. Esse sistema tem uma facilidade para a sua alocação no campo e permite uma cobertura homogênea sobre a área da população. O terceiro sistema de amostragem que veremos é a amostragem casual estratificada. No exemplo 3, sobre a mesma população, só que agora, após um levantamento mais detalhado, através de uma imagem de satélite que permitiu uma interpretação do terreno e uma separação de dois estratos mais distintos, formando duas populações a serem amostradas na mesma área, sendo uma com 5,055 hectares e a outra com 8,121 hectares, ambas com a mesma quantidade de unidades de amostra, agora tendo uma densidade diferente, porque apesar de se manter a mesma quantidade de unidades de amostra, houve uma diferenciação entre as áreas. Esse tipo de amostragem permite que possamos separar estratos mais homogêneos. Mas isto poderá proporcionar uma amostra maior ao todo, com uma densidade menor, considerando que aquela população original agora são duas que será submetida a duas amostragens diferentes, porque são como se fossem duas populações, né? Nesse caso, a amostragem casual estratificada apresenta as mesmas características da amostragem casual simples e mantém aquela característica também de ser uma cobertura heterogênea. O quarto sistema analisado aqui na nossa apresentação é a amostragem sistemática estratificada. Neste exemplo 4,
sobre aquela mesma população que foi separada em dois estratos mais homogêneos, mantendo-se o mesmo tamanho de amostra, podemos agora calcular a distância de grade regular para cada extrato. Assim, podemos, da mesma forma que o exemplo anterior, fazer o mapeamento do terreno de cada extrato, se houver um certo desconhecimento dos limites, assim como o seu maior detalhamento interno. Este método também é adequado para a interpolação das variáveis em cada extrato, e isso permite estimativas mais precisas para cada extrato. E da mesma forma que a anterior, permite uma cobertura mais homogênea. Agora faremos um breve comentário sobre o conceito geral da dendrometria, que é a ciência que estuda as medições das árvores, principalmente o diâmetro, a altura, a área basal e o volume, através de medições diretas ou indiretas, assim como estimativas e correlações entre as variáveis. Agora que já escolhemos o nosso sistema de amostragem e medimos as nossas árvores, precisamos realizar a análise da estatística descritiva. Nesse caso, a análise da estatística descritiva inicia com as medidas de tendência central sobre a variável de interesse, que na maioria dos casos é o metro cúbico por hectare. Essas medidas de tendência central são a contagem dos valores, o mínimo, a mediana, a média, o máximo, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a distribuição de frequência, que, para analisarmos a qualidade da nossa amostragem, calcularemos o erro padrão da média, o erro absoluto da média, o erro relativo da média, para finalmente estabelecermos o intervalo de confiança para os limites desejados. Em seguida da análise descritiva, devemos proceder à análise da estatística paramétrica, que pressupõe alguns princípios, tais como que os erros são independentes, que a amostragem deve apresentar uma distribuição normal, que o modelo matemático seja linear e aditivo e que a variância seja homogênea entre os erros. O primeiro passo que devemos providenciar é a análise da normalidade dos dados, que podemos utilizar o método gráfico, acrescido da análise do coeficiente de assimetria, de curtose e dos testes de normalidade. Caso os nossos dados não apresentem normalidade, podemos experimentar a transformação dos dados pelos métodos estabelecidos na bibliografia especializada.
utilização da geoestatística no inventário florestal tem sido uma prática recente, mas com o desenvolvimento das ferramentas computacionais do geoprocessamento, tem sido possível a sua aplicação. O início do conceito da geoestatística aplicada ao inventário florestal começa pelos princípios da estatística paramétrica, que pressupõe a normalidade, a casualização e a repetição dos dados. Só que isso não garante a independência entre as unidades de amostra quando existir dependência espacial entre as variáveis observadas. Desta forma, pode-se, então, utilizar-se a geoestatística que foi desenvolvida por Krigg e aperfeiçoada pela teoria das variáveis regionalizadas de Matterhorn, considerando-se, então, a distância entre as unidades de amostra e verificando-se a autocorrelação espacial entre elas. Além do inventário florestal, a geoestatística permite analisar a variabilidade espacial de atributos dendrométricos, pedológicos e fisiográficos, assim como ajustar-se modelos de regressão espacial que estimem os valores com maior precisão do que a estatística paramétrica. A aplicação dos conceitos da geoestatística ao inventário florestal de uma forma muito resumida e didática começa com a aplicação da amostragem sistemática na área da população amostrada. A coleta desses dados, em seguida, serão submetidos a uma análise de covariância pelo variograma, que vai fazer a análise da dependência espacial entre os dados, analisando o efeito pepita, nugget, e o alcance da dependência espacial entre essas variáveis de acordo com a variável que está sendo analisada. Após a elaboração de um modelo de regressão espacial proporcionado pelo resultado desse variograma, será realizada então a interpolação dos dados pelo método da krigagem, que transformará os dados que tinham valores pontuais nos locais das suas amostras para poder estimar os valores das áreas não amostradas, transformando esses dados pontuais em uma imagem raster, onde cada pixel terá o valor de acordo com o modelo de regressão espacial que foi estabelecido, gerando uma imagem desse tipo que podemos ver no nosso slide, fazendo então a estimativa do valor dessa variável por toda a área da população e ampliando um número mínimo
de amostras para um grande número de acordo com o tamanho do pixel escolhido para o resultado desta equação espacial. Agora que concluímos essa parte de conceitos gerais e fundamentos técnicos, vamos tratar um pouco do planejamento e das especificações para a execução do inventário florestal. Entre os fatores de influência no processo de execução do inventário florestal, destacamos as características da floresta, os objetivos do inventário e as condições que temos para a sua execução. As características da floresta para o planejamento do inventário florestal são a expressão da interação entre o ambiente, a genética florestal e a origem da floresta. As características da floresta relacionadas ao ambiente para o planejamento do inventário florestal são o clima, classificado de acordo com Köppen ou Tortwhite, a fisiografia, classificada de acordo com o Manual Técnico de Geomorfologia, e o solo, classificado de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. As características da floresta relacionadas à genética florestal para o planejamento do inventário florestal são o genótipo, que contém as características intrínsecas da espécie, a taxonomia, que classifica as espécies pela morfologia, a anatomia comparada e a filogenética, e a fitoecologia, que classifica a vegetação de acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, levando em conta a hierarquia fitossociológica e a pesquisa ecossistemática. As características da floresta relacionadas à origem da floresta para o planejamento do inventário florestal são as florestas naturais, heterâneas, que podem ser originais, de regeneração ou de produção, e as florestas plantadas, equiâneas, que podem ser nativas ou exóticas, de produção ou de recuperação ambiental. Os objetivos do inventário florestal para o planejamento podem ser estimar a produção de madeira em volume ou peso no presente ou no futuro, momentânea ou contínua, indicar as taxas de crescimento, subsidiar as práticas do manejo florestal, valorizar o ativo florestal, contribuir para os planejamentos estratégicos dos produtores ou consumidores, analisar a capacidade produtiva dos sítios florestais, quantificar a fixação de carbono, avaliar a sustentabilidade da produção, cumprir os regulamentos para autorização de supressão de vegetação nativa e exploração sob regime de plano de manejo florestal sustentado, estudar a fitossociologia e a ecologia florestal, conhecer os processos de regeneração natural, viabilizar
a conservação dos recursos naturais e elaborar e executar as políticas públicas, etc. As condições de execução para o planejamento do inventário florestal devem considerar os prazos, os recursos necessários e os disponíveis, tais como o pessoal, os equipamentos, o financeiro, a infraestrutura e a logística. A valoração do empreendimento também. As informações disponíveis são condição importante, entre elas, documentos do imóvel, mapas, imagens de sensoriamento remoto, acesso ao local, pessoa que conheça o local, etc. As especificações do inventário florestal são o sistema de amostragem, a forma e as dimensões da unidade de amostra, os métodos de alocação das unidades de amostra, de coleta de dados, de medição das árvores e de cálculo do volume dos troncos, o erro máximo percentual da amostra, a probabilidade do intervalo de confiança, a intensidade da amostra inicial, o coeficiente de variação inicial, o tamanho da amostra inicial, a distância da grade regular, o diâmetro, a altura do peito mínimo de medição, o diâmetro mínimo de aproveitamento comercial, a altura máxima estimada e a área de cada população ou estrato. As características espaciais do inventário florestal, associadas à crescente disponibilidade de dados georreferenciados em formato digital e a ampla disponibilidade de poderosos sistemas de informação geográfica, permitem, conjuntamente, a realização de análises geoespaciais. Muitas vezes, as análises do inventário florestal precisam ser cruzadas com as informações do solo, da fauna, das populações residentes no entorno, de pragas ou doenças, de fenômenos naturais, incêndios, ações antrópicas, etc. A integração dessas ferramentas tecnológicas com o inventário florestal podem contribuir para o gerenciamento da sustentabilidade dos ecossistemas florestais.